Rapaziada, quando o mangá de Dragon Ball Super vai voltar? Já deve começar dizendo, pessoal, que as notícias inicialmente não são boas. Mas, por entretanto, todavia, fica até o final desse vídeo, que até lá você vai entender porque que as coisas não estão tão ruins assim quanto parecem pro mangá de Dragon Ball Super. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Rapaziada, agora, nos últimos dias, a gente teve uma notícia, assim, não muito boa pra Dragon Ball Super, que foi o adiamento, o novo adiamento dos lançamentos aí futuros de mangá do Dragon Ball Super. Que o que a gente sabe hoje é que o mangá foi adiado novamente para ser lançado só em 2025. Porque assim, pessoal, o que a gente tinha até agora foi uma sucessiva série de adiamentos aí do mangá do Dragon Ball Super. O que se especula aí é que seja briga de questões de direitos autorais depois que o Titio Aquila acabou nos deixando. Mas assim, pessoal, existem outras coisas também que explicam esses sucessivos adiamentos. Eu quero discorrer um pouco aqui com vocês sobre isso e no final eu vou dizer para vocês se Dragon Ball Super volta ou não com o mangá. Vamos lá, galera. Dragon Ball Super, como todo mundo sabe, é, digamos, a continuação ali de Dragon Ball depois de Dragon Ball Z, né? Mas, porém, entretanto, todavia, o que nem todo mundo sabe é que Dragon Ball Super não foi uma criação, assim, do Titio Aquila. Porque o que foi que aconteceu? Dragon Ball, desde Dragon Ball Z, né, que não tinha nada sendo lançado, né, até vinha aquelas coisas de Dragon Ball Super, e meio que de Dragon Ball tava caindo em esquecimento, não esquecimento, mas o hype, assim, tava baixando de Dragon Ball, desde que tinha sido lançado Dragon Ball Z. Então, acabou sendo lançado aquele filme de Dragon Ball Revolution, que esculhambou de todos os jeitos o live action de Dragon Ball nos cinemas, né? E ele acabou até afundando ainda mais a franquia de Dragon Ball. Então os caras acabaram fazendo aquele Dragon Ball, acho que Guerra dos Deuses, né, um negócio assim, que foi a primeira vez que o Bills apareceu. E como todo mundo esperava, foi um grande sucesso de bilheteria. Então, por causa dessa grana, desse dinheirinho aí, é que foi criado Dragon Ball Super. E é que eu preciso que você entenda que não foi assim a boa vontade, a criatividade do Titio Akira que criou o Dragon Ball Super. Não, foi o grana, foi o dinheiro que fez com que Dragon Ball Super fosse lançado, por conta do sucesso do primeiro filme. Então, depois daquele sucesso, aí começou a ser lançado Dragon Ball Super, que inclusive eu não tenho certeza, mas eu escutei falar que o mangá de Dragon Ball Super, inclusive, saiu depois do anime, que não é uma coisa nada comum. E daí muita coisa aconteceu, que foi o quê? O anime continuou bastante, teve muitos episódios, né? Foi um grande sucesso, mas ficou claro aí, todo mundo sabe que a história não foi o foco principal ali do anime, né? E também muito menos a qualidade de animação. Dava pra ver claramente que o Titio Akira não tava ali encabeçando o projeto de Dragon Ball Super. A história, o enredo de Dragon Ball Super ficou muito aquém, né, do que seria as histórias do Titio Akira. Inclusive aí durante o Dragon Ball Super, enquanto ele foi lançado, a gente teve ainda o segundo filme, né, que foi o do Broly, que também ainda foi maior sucesso do que o do primeiro, até que chegamos no último arco de Dragon Ball Super ali, que foi animado, né, que foi o Torneio do Poder, e se encerrou momentaneamente o anime de Dragon Ball Super, mas o mangá continuou, né, com pelo menos aí mais 2 ou 3 sagas. Então, do nada, a gente recebeu a notícia que estava sendo preparado o Dragon Ball Daima, que também foi uma surpresa, assim, a gente receber a notícia de que esse anime se passaria entre o Dragon Ball Z e o Dragon Ball Super, porque qual o sentido? Se a gente já tinha uma série conhecida do Dragon Ball Super, né? Pra que lançar uma série entre as duas ali? Não fazia muito sentido, né? E ainda mais que a gente soube que eles iam ser crianças, foi uma coisa assim meio... ficou estranha pra gente. Mas então Dragon Ball Daima começou a ser lançado e muitas discussões começaram. Por quê? Dentro de Dragon Ball Daima, muitas coisas meio que ignoram o Super e dão a entender como se o Daima existisse ali, porque ele, sim, confirmada, com certeza, é uma criação, roteirização, tudo ali encabeçada pelo Titio Akira. Ele respeita totalmente o Dragon Ball Z, que foi o que veio antes, mas muitas coisas não respeitam acontecimentos que já houveram no Super. Então ficou aquela questão, será que porque o Titio Akira não estava à frente ali do Dragon Ball Super, ele quis criar o Dragon Ball Daima para meio que dar uma rebutada ali no Super e eventualmente, se fosse continuar a história, continuar de uma outra maneira, porque assim, no Daima fica claro o zelo que o Titio Akira tem em relação ao enredo da história,
que nesses 5 ou 6 primeiros episódios aí que já teve, acho que 7 episódios de Dragon Ball Daima, assim, tá de pau no anime do Super inteiro, né? Mas como Titio Akira infelizmente nos deixou, essa questão aí se ele queria ou não rebootar o Dragon Ball Super vai ficar só como teoria pra sempre, né? E enfim, chegamos ao questionamento: Dragon Ball Super volta ou não? Vai virar um filler por causa de Dragon Ball Daima? Bem, rapaziada, essa é a minha opinião e eu acho que faz bastante sentido. Dragon Ball Super vai sim voltar em algum momento. Porque, galera, principalmente agora que Titio Akira se foi, os caras, eles querem saber de dinheiro. E o Dragon Ball Daima não, e o Dragon Ball Super, inquestionavelmente, deu muito dinheiro e sem dúvida nenhuma vai dar muito dinheiro quando voltar. Então, meu amigo, de uma coisa, eu particularmente tenho certeza que Dragon Ball Super vai voltar. Tanto o mangá quanto o anime. Eu imagino que esses adiamentos são só questão de realmente briga aí de questões de direitos autorais por conta aí do falecimento do Titio Akira. Mas eventualmente isso vai ser resolvido, a galera vai pensar na grana e Dragon Ball Super vai voltar sim. Agora me diz aí o que é que você acha. Acha que não? Os caras vão colocar Dragon Ball Super como um filler e vão continuar a partir do Daima? Eu acho isso muito difícil, apesar de que eu até gostaria que acontecesse. Ou não, você acha também que Dragon Ball Super vai voltar? Deixa aí nos comentários que eu quero saber sua opinião, beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!